capítulo de hoje do Evangelho é o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e Dá pacíficos. licença. Boa noite. Desculpa. Esse capítulo envolve diversos temas e especificamente nós vamos tratar hoje dos itens 1 a 5, injúrias e violências. Luiz, você sabe, deu o meu técnico da semana passada. Ele queria destravou da outra vez. Leandro, né, Leandro? Deu mais. Fácil. Fácil. Dá 2 toques. Não é? 2 toques. Não, esse aqui está funcionando. Então vamos dando continuidade. Então nós estamos no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse item das bem-aventuranças, que foi chamado também o Sermão da Montanha, onde Jesus falou à multidão sobre diversas bem-aventuranças, a que a gente vai tratar hoje refere-se aos bem-aventurados, que são os felizes, abençoados, né? Os mansos e pacíficos. Humberto de Campos, um importante espírita, estudioso e divulgador da doutrina, ele comentou que as bem-aventuranças do Sermão da Montanha refere-se ao tema que Jesus falou, não para aquele momento, mas para o futuro da Terra. Uma questão de futuro e não para colher naquele exato momento. Então, quando a gente fala bem-aventurados os mansos e pacíficos, está se referindo à questão da bem-aventurança, que a gente vai colher esses frutos um pouco mais à frente. Talvez numa encarnação futura, talvez um pouco mais para frente, não coisas imediatas. Esse capítulo vai tratar de injúrias e violências. Nas próximas semanas, a fidelidade e doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. São todos os vícios e virtudes que a gente tem. A gente vai conseguir um pouco de aprofundamento, entender um pouco melhor o que cada coisa significa. E aí, através de uma autoanálise, a gente pode fazer reflexões importantes. Para o quê? Para que a gente tome a regra, verifica onde a gente está e verifica onde a gente tem alguma divergência, algum gap que a gente fala, está faltando alguma coisa, e a gente trabalha nisso. Então, o importante quando a gente pega uma teoria e pega uma profundidade de explicações é justamente essa. Qual é o modelo? E aí, o que a gente pode fazer para atingir esse modelo? Que é o grande trabalho que cada um de nós é importante que se faça, para sair daquela situação onde a gente está, né? Evoluir também. Injúrias e violências. Injúrias, o que significa injúria? É ofender a dignidade de alguém, falar mal de alguém, cometer uma injustiça contra alguém. E a violência é aplicar a força bruta ou a intimidação moral também. Então, nesse capítulo em que Kardec nos trouxe as injúrias e violência, ele trouxe 3 passagens aqui de Mateus que falam sobre essas questões. Então, bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Ou seja, felizes os mansos, abençoados os mansos. Ou seja, o manso aí no caso é a pessoa calma, tranquila, né? Que eles possuirão a terra. Veja que a terra aqui está em letra maiúscula. É uma das poucas passagens que Jesus traz e que ele refere-se à conquista do bem material numa atuação que a gente está fazendo dentro do planeta Terra. O que ele quer dizer com isso? Que a Terra
os mansos possuirão a terra no momento em que eles terão direito, né, conseguirão permanecer reencarnados na terra, ou reencarnar na terra, se eles forem mansos e pacíficos. Em que terra que ele está falando? Quando ela atingiu um estágio de evolução um pouco melhor. A gente vai ver um pouco mais para frente, a gente está falando do quê? Do mundo de regeneração, que a gente está começando a adentrar. Também fala Mateus aqui, bem-aventurados os pacíficos, ou seja, os que gostam de viver sem conflitos, que gostam de viver em paz, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, os pacíficos herdarão essa questão da onipotência, da questão da presença da passividade de Deus, da paz de Deus, poderão merecer essa hereditariedade dessa virtude. Então poderíamos chamar aqui filhos de Deus também. Aí no item 3, Jesus fala, aprendestes do que foi dito aos antigos. Aí ele se refere ao Velho Testamento. Não matarás, e aquele que matar merecerá ser réu no juízo final. Aqui ele fala da violência física já, não matar. Mas ele dá uma puxada na régua, ou seja, ele leva o nível de exigência para a evolução. O que ele está falando aqui? Eu vos digo que qualquer um que se encolerizar, ou seja, ficar nervoso, se enraivecer, como um irmão, contra o seu irmão, merecerá ser réu no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser réu no conselho. E aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. É encolerizar. Raca era uma palavra de desprezo que você falava com um irmão seu, com um próximo seu. E você normalmente, os hebreus cuspiam no chão quando ofendiam, denegriam a imagem de uma pessoa falando raca. Então Jesus fala aqui, não só a violência física, mas essas injúrias também serão um ponto da régua de equilíbrio que a gente vai ter que ter para tomar cuidado, para não cair nessa situação de raiva, de condenar as pessoas, de atribuir maus pensamentos, de falar mal das pessoas também. Então essa cobrança também passa a existir. Como ele está falando de violência, e vamos incluir a violência moral, a injúria e tudo num pacote só, a gente vai chegar nessa questão. Violência é uma questão apenas atual? Só hoje a gente percebe a violência? A humanidade evoluiu ou regrediu? Então nesse momento a gente vai dar uma repassada na evolução do planeta Terra, voltar um pouco em algumas questões históricas para entender e deixar mais claro algumas coisas, tá? Antes da gente entrar, a gente vai falar o quê? Da lei do progresso. É uma lei divina, onde Kardec, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, ele fala dessa lei do progresso. E aqui alguns aspectos a gente pegou que é importante, né? Como se dá o progresso do espírito? Nós todos fomos criados por Deus, simples, ignorantes e perfectíveis. Todos nós temos condição de evoluir, né? Essa evolução a gente vai conseguir se desenvolver por nós mesmos, por nós que vamos tomar as iniciativas de evoluir. Cada um no seu tempo e cada um da sua maneira, mas a evolução vai chegando. Pelo contato social, os mais adiantados ajudam os outros. No primeiro momento, quando a gente é pequenininho, a gente tem a família, que dá cultura, dá educação para a gente, dá os primeiros passos, nos orienta. Depois a gente tem a escola, onde os mais adiantados, quem são? Os professores, nos orientam, nos vão passando conhecimento, e a gente vai evoluindo na questão da escola, vai para uma universidade e vai aprendendo as coisas também. Então a gente tem uma evolução, tem um progresso nesse sentido. No trabalho, a gente pega um profissional que é mais competente, mais antigo, nos passa o serviço, e a gente vai aprendendo. A gente vai adquirindo esse conhecimento. Então, pelo contato social, os adiantados vão nos ajudando a conhecer coisas, a gente vai evoluindo. Do lado individual, a gente às vezes fica numa zona de conforto, ou seja, pessoalmente às vezes está feliz da vida, meu trabalhinho, ganho meu salário, eu não quero fazer mais nada, estou nessa situação tranquilo, né? Mas a lei do progresso às vezes nos pega por aí. Por quê? Através de mudanças, desafios e a dor, a gente acaba se movimentando, acaba se mexendo. Por exemplo, né? A questão da dor. Eu sou sedentarista, tenho sedentarismo, né? Gosto de ficar sossegado, não gosto de fazer nada. Aí vem a dor, algum problema numa consulta médica, o cardiologista me fala, ou você se mexe, ou você faz melhora a questão da alimentação, ou
praticamente daqui a pouco você desencarna. Então você, preocupado, você vai se mexer. Então a dor, nesse sentido, está fazendo com que você se mexa. Que você vai trabalhar outras coisas. E nesse momento em que você começa a melhorar a sua alimentação, a sua atividade física, você começa também a se sentir bem. Aí você vê, puxa vida, como é bom às vezes eu mudar os meus hábitos. Né? E a humanidade também evolui. Deus às vezes coloca algumas coisas em prol da humanidade para ela evoluir também. Então, revoluções sociais mudam às vezes formas de governo, melhoram as coisas e a sociedade toda ganha também. Doenças, epidemias, às vezes no primeiro momento é preocupante, porque morrem pessoas, mas depois de estudos, a medicina vai evoluindo, vem surgindo medicação, e a gente acaba o quê? Conquistando um melhor padrão de saúde. Também evoluímos nesse sentido. E as guerras também são outros momentos que acabam trazendo algum tipo de evolução. Órgãos que vão olhar o mundo, como a existência da ONU hoje com preocupação, o respeito às leis, né? Enfim, acabam surgindo melhorias nesse sentido. Para a gente poder evoluir, além do progresso, nós temos dois aspectos. Temos, primeiro, o progresso intelectual e o progresso moral. Primeiramente, a gente evolui intelectualmente. Pelo aprendizado, pelas experiências negativas e positivas, a gente vai buscando conhecimento, vai evoluindo e compreendendo melhor as coisas. E os acertos e os erros vão dando conhecimento para nós, vão melhorando a nossa razão, a nossa compreensão. E com isso a gente passa a ter o quê? Uma compreensão melhor e nos dá um pouco do progresso moral. Você acaba sabendo o que é bom e o que é ruim, pelos erros e acertos você acaba conquistando, melhorando essa questão da sua moral também, melhorando a questão das suas virtudes. E a sua inteligência mais a moral te leva à sabedoria. E aí você começa a ter um pouco mais um processo de okay? A lei do progresso, eu trouxe aqui o mundo primitivo no primeiro momento, para tentar colocar a ideia da lei do progresso aí também. Então, o planeta Terra no primeiro momento, hoje a gente tem o quê? 4,5 bilhões de anos no nosso planeta, não é? Nós tivemos, e o ser humano começou a aparecer, alguns início, né, da evolução humana começou a surgir há 3,5 milhões de anos atrás. Começou a surgir algumas formas consideradas humanas. No caso aqui, o Australopithecus. Depois viemos aí o Homo habilis, Homo erectus. E finalmente aqui, dando um salto, né, há cerca de 300 mil anos, o Homo sapiens, que é o nosso ancestral. Nós praticamente derivamos aqui do Homo sapiens, há 300 mil anos atrás. Então, veja, nós estamos falando em 4,5 bilhões de anos. E nesse período aqui do mundo primitivo, que o planeta Terra era o mundo primitivo, nós temos o quê? O instinto sendo o maior, a forma de vida que a gente tinha aqui, tudo era por instinto. E a gente aprendendo as coisas também, e evoluindo. Mais ou menos em 10 mil anos antes de Cristo, veja que salto que nós estamos dando aqui. Para quem conhece essa obra Exilhados de Capela, foi quando começou a surgir encarnação de espíritos que vieram para cá, do planeta chamado Capela. O que aconteceu lá em Capela? Capela estava num processo evolutivo, estava passando também por um processo, ia para o mundo de regeneração, e os espíritos que não se adaptaram lá, acabaram não conseguindo reencarnar lá em Capela. Então, Deus, na lei do progresso, trouxe essa evolução para o planeta Terra. Esses espíritos vieram para o planeta Terra para esse processo de evolução. Iniciar esse processo de evolução. Tanto é que, no 10 mil a.C., em 5 mil mais ou menos, começam a aparecer os princípios da escrita. Né? Por volta de 3.500, 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo, você tem a população egípcia, lá no nordeste da África, você tem os Incas, aqui no sul do México, e os Maias, aqui mais no Chile, mais na costa da América do Sul. Então, são civilizações que começaram a crescer aqui. Veja que interessante, né? 4 bilhões e meio atrás, há 300 mil aparece o homem, 10 mil começam a entrar espíritos. Que salto que a gente deu daqui para cá. Se a gente falar de Jesus Cristo para frente, então, é uma coisa absurda como a gente evoluiu.
Porque no processo de crescimento da lei do progresso, o mundo começou a evoluir a partir daqui. E aqui você tem Jesus, praticamente um zero. Em 1500 teve o início do Testamento, do Velho Testamento, por Moisés. Enfim, a história da humanidade começa a crescer aqui. Se a gente comparar esses 4,5 milhões de anos aqui em 24 horas, quando é que a população e a história do mundo começou a surgir? Às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. Ou seja, comparativamente, a humanidade está a 3 segundos se considerar 24 horas como o tempo de vida da Terra. Bem pouco em relação a tudo, né? Veja que avanço que deu aqui. Isso não se deu naturalmente só pela evolução do ser humano, porque ele demorou milhões de anos, porque começou a entrar espíritos com mais evolução. Então aqui a gente já falou um pouco de onde surgiram, né? Eles, só para ter geograficamente onde apareceu essa turma, em locais diferentes, né? Habitando áreas diferentes. E deu todo esse progresso que a gente está hoje vivenciando, né? Aproveitando esse programa. Possivelmente estávamos lá atrás também, acreditando no Espiritismo, no processo de reencarnação e no processo de evolução do Espírito, né? O planeta Terra, mundos de expiação e prova, estamos passando, né, para um mundo de regeneração. Ainda prevalece o domínio do mal. Então, alguns eventos aí da violência que a gente percebe no mundo para tentar justificar aquela questão: evoluímos ou regredimos em termos de violência, né? No início, tribos destruindo outras tribos. Então, aquelas raças antigas foram sendo destruídas pelos Homo sapiens para que ele pudesse prevalecer. Então, a violência nesse período ocorreu bastante forte. Reinos fortes, na época do feudalismo, dominavam reinos menores, então mais violência. Na época, leis, ou seja, o próprio Estado tinham leis e regulamentavam e autorizavam o quê? A morte por fogueira, na época da Inquisição, o duelo por espada ou por arma, né? A crucificação, a luta dos gladiadores e a morte através do leão no circo, né? Você tinha uma arena onde as pessoas eram jogadas lá e qual era o show? A morte daquelas pessoas. Então veja como a coisa era ruim lá atrás, né? Vou dar um salto aqui. Vendo aqui, primeiro trimestre de 2019, Brasil, eventos de violência. Nós temos aqui cerca de 135 mil eventos de violência. Estupro, roubo de carga, homicídio, lesão corporal, roubo a bancos, carga, enfim. Projetando isso aqui com uma população de cerca de 200 milhões de habitantes que o Brasil tem, nós temos aí 0,07% de ocorrências. Quer dizer, e isso tem caído, ano a ano tem caído um pouco mais. Estamos melhorando um pouco, mas você percebe a violência dentro do lar, como na parte da injúria, no trânsito, na parte da discussão, existe ainda, né? Mas já houve uma melhora nesse aspecto. Nós estamos falando aqui no mundo primitivo, onde a Terra estava, no mundo de expiações e provas, no mundo de regeneração. Depois nós temos ainda mais para frente o mundo feliz e os divinos. Ok? Vou falar um pouco de mundo de regeneração para entender o que acontece com ele. Aí a gente vai fazer um comparativo de qual a exigência para a gente estar lá no mundo de regeneração. Então a Terra hoje passou pelo primitivo, está no mundo de regeneração, de expiação de provas, e está começando aí o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, somos sujeitos ainda às leis que regem a matéria. Então o corpo ainda é necessário, a encarnação é necessária, e tudo o que acontece com o corpo vai ocorrer também, né? Teremos ainda essas mesmas sensações e desejos que a gente tem hoje. Ok? Só que não haverá mais paixões desordenadas que nos escravizam. Ou seja, não haverá mais orgulho que emudece o coração. Teremos um pouco de orgulho, mas não será na intensidade que a gente tem hoje. Inveja que tortura as pessoas. Aquela inveja que, se você não tiver aquilo que a pessoa tem, você vai se morder e vai querer brigar por isso. Então, a inveja será um pouco leve. Ela acaba sendo importante, às vezes, a inveja, no sentido quando você vê uma coisa boa.
né? Quando você inveja a pessoa em termos de estudo, você estuda para também evoluir. Isso é importante, mas uma coisa que fica com você, um desafio, um crescimento para você. Mas quando a inveja te tortura, aí é complicado. E o ódio que asfixia as pessoas. Então você tem ódio das pessoas. Então essas coisas aqui não terão mais espaço. Ou seja, as paixões desordenadas não ocorrerão mais no mundo de regeneração. Não existirá a perfeita felicidade no mundo de regeneração. Mas haverá uma aurora de felicidade. O que estamos querendo dizer com isso? Hoje você, toda a família feliz, você liga a televisão, você só vê problemas mais sérios. Então a tua felicidade é bem restrita ao seu lar. Talvez numa semana você esteja bem, outra semana alguém está doente, teve um problema, enfim. É uma coisa relativa, né? Talvez aqui teremos uma aurora da felicidade, a coisa será mais universal em termos de felicidade. O que vai ser importante para a gente evoluir aqui? A necessidade de evoluir em bondade e inteligência. Para quê? Para que a gente possa acessar depois um mundo feliz. Ok? Importante, a gente participou do mundo primitivo, está participando do mundo de expiação e poderemos participar do mundo de regeneração. No entanto, a gente ajuda a mudar, mas aqueles que não se adequarem não vão reencarnar nesse mundo. Vai acontecer mais ou menos com os exilados de Capela. Voltarão a ser úteis, a lei divina do progresso aproveita, não descarta ninguém, mas ela vai ser útil aonde você pode ser útil. Então, possivelmente, quem não se adequar para vir para cá, vai reencarnar no outro mundo de expiação de provas. Talvez até voltar para dar uma força lá no mundo primitivo. Porque, como Jesus falou, a casa do Pai tem muitas moradas. Então, você não tem apenas a Terra como mundo de expiação. Você tem um universo de planeta no mundo de expiação. Assim como mundos primitivos também. Ok? A conclusão que a gente pode tirar dessa parte: a violência faz parte da nossa inferioridade ainda. A violência é uma coisa interna de cada um. A humanidade está evoluindo, e inteligência, sim, se a gente verificar o que a gente evoluiu em termos de ciência, de tecnologia e tudo mais, a gente está evoluindo bastante. As leis mudaram bastante. Enquanto você tinha leis em que numa arena a festa era provocada pela morte de alguém, hoje você tem o governo, os órgãos, a legislação evoluindo, melhorando as condições de todos, quase todo mundo. Ainda existem falhas, é lógico, não vamos ser ingênuos que a coisa está tranquila, mas a gente já evoluiu bastante nessa questão. Hoje você tem o esporte fazendo a vida, embora haja às vezes discussão no esporte, né? No estádio de futebol há também eventos, mas quem que causa o evento? A torcida e não a quem está lá dentro, né? A moral é um foco importante nesse momento para nós, nessa etapa que a gente está vivendo. Okay? A percepção da violência ainda é ampliada hoje. A mídia favorece muito a questão da violência. Ou seja, uma população mundial com quase 8 bilhões de pessoas hoje no mundo, a comunicação é muito rápida, a notícia, a divulgação da violência. Todo mundo tem um celular, posta alguma coisa. E o que isso sobressai? É a violência. Você não vê praticamente muita gente postando coisas positivas. Normalmente, o que dá mais foco, mais enfoque, é a questão da violência. Ok? Então a gente viu essa questão da evolução do planeta, viu essa questão de algumas características dos planetas, né, do primitivo, de expiação de provas e de regeneração. E agora a gente vai explorar um pouco essa questão do que é uma violência e uma injúria, que está no início do capítulo, né? Para depois a gente fazer um fechamento com essa questão. Então a violência e a injúria, né? A gente viu que a violência é a força bruta, a intimidação moral, e a injúria são as ofensas, né? Mas qual é a causa delas? O que ocorre a violência? Na nossa atitude, a gente basicamente tem 3 etapas. O sentimento, esse sentimento decorre da nossa evolução, do nosso aprendizado, e aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente recebe as coisas e julga o que vai acontecer, mediante algum insight, alguma coisa que a gente tem que fazer alguma resposta. Ok? Depois nós temos o nosso pensamento. Então você tem toda essa cultura, vamos chamar assim, essa evolução que a gente tem dentro. Depois nós temos o quê? O pensamento.
Você pensa sobre aquilo que está ocorrendo, sobre alguma coisa que fizeram para você, e você vai ter o seu pensamento, o seu histórico de evolução, e também espíritos que sintonizamos, geramos uma faixa de padrão vibratório, e espíritos naquela linha vão estar também nos aproximando de nós. Né? E a nossa evolução vai direcionar a nossa resposta. Então nós temos o nosso pensamento combinados com aqueles com quem sintonizamos e uma nossa reação. E essa ação pode ser mental ou física, que vai ser o resultado da nossa reflexão. Okay? Na psicanálise, na psicologia, nós temos aqui a questão da agressividade. A agressividade é um processo instintivo, às vezes, de autoconservação que a gente tem. E por que isso? Para protegermos e darmos limite à questão da família, na questão do trabalho também. Então a agressividade é uma coisa natural. É lógico que se o espírito tem uma certa evolução, ele consegue controlar melhor isso. Mas é uma coisa que a psicologia fala, a agressividade é natural, até para impor limites em relação ao meio em que a gente está. Mas ela se torna um problema quando a agressividade? Se torna um problema quando ela passa a ser violenta. Nós temos a violência sendo potencializada quando há uso de drogas, miséria, fome, desemprego, estresse. Mas tem que lembrar que miséria, fome, uso de drogas, às vezes são provações que o Espírito pediu para poder passar aqui, para poder fazer um teste se ele evoluiu em alguma coisa. Ok? Divaldo fala que espíritos primitivos encarnados têm prazer em prejudicar. Ou seja, espíritos, vamos dar um exemplo, terroristas que querem colocar a todo custo a sua vontade, a sua forma de pensar em relação ao povo, às vezes destroem, colocam bomba para intimidar as pessoas, são espíritos ainda primitivos que ainda têm o prazer em prejudicar. Mas por que eles estão aqui? Porque eles vêm aprender com a gente. Os espíritos primitivos vêm aprender com a gente também alguma coisa nessa relação. E a violência, como diz Divaldo também, é uma doença da alma. Então, olhando para nós, a violência, injúrias, esse coração, um coração negro, né? Vamos dizer assim, coração que a gente pode chamar de coração peludo, como a gente fala às vezes, né? Ele, egoísmo e orgulho impregna ele. Lembra aquela passagem de Jesus, né? Não é o que a gente come, mas é o que a gente passa para fora. O que a gente fala é que está cheio o nosso coração. Então o homem, ele, à medida que internamente ele tem coisas negativas, ele só vai trazer coisas negativas também. Então, quando uma pessoa está com o seu coração, com a sua forma de pensar, o seu processo evolutivo só carregado dessa questão de injúrias e violências, ele não abre espaço para mansuetude e pacificação, ele não permite que a lei de Deus faça morada nele. Então, o que acontece? Todo insight nesse sentido, ele acaba rejeitando. Que impactos que a gente tem, né? Todas as vezes que a gente tem uma atitude de violência, de injúria, a gente vai transformar isso numa prisão, vai aprisionar-nos a quem? Aos inimigos, a quem a gente ofendeu, a gente maltratar. E também, e só vamos nos liberar disso quando o resgate, quando a gente entender que aquilo estava errado e refazer o processo, ou seja, vamos resgatar aquele débito que a gente teve com o nosso inimigo. E também doença, a gente vai se aprisionar às doenças. Por quê? Quando você tem violência, injúrias, você acaba pensando só nisso, o que vai acontecer? Seu pensamento vai gerar uma carga de vibração negativa, e isso vai te afetar o teu perispírito, o teu espírito, e você vai trazer doenças para você, afetando inclusive futuramente com doenças graves. Então você se aprisiona quando você tem essa questão aqui de injúrias e violências, da forma de você pensar assim, você vai criar inimigos e doenças. O nível assim, mais forte desse tipo de atitude é uma característica de espíritos ainda primitivos, psiquicamente nas fases de trigo e da barbárie.
Então, esse é o tipo de situação, quando o cara só pensa em violência, só pensa nisso, ele ainda está num processo bem inicial de evolução. Desejando o mal, você sintoniza a mesma vibração e atrai-nos a negatividade também. Então, quanto mais mal você pensa, mais espíritos afins você trai. O que acontece? Você também acaba sendo afetado negativamente. E uma pessoa que é excessivamente nessa forma, violenta, ou vive falando mal dos outros, cometendo injustiça, você afasta as outras pessoas, você se isola. Olhando para nós também, quando a gente conhece um pouco as coisas, faz uma autoavaliação, uma reflexão e temos atitudes positivas para nos melhorar. O que vai acontecer com a gente? Nosso coração vai ter calma, paciência, compreensão, perdão, ou seja, a lei do amor e da caridade vai estar junto com a gente. Que é quando Jesus fala, né, as pessoas quando praticam injúria e violência, elas estão distantes da lei do amor e da caridade. O que acontece então nesse caso? Quando você recebe uma violência ou uma injúria, diferente de ser um refratário, você vai compreender aquela pessoa que está prejudicando, que você está recebendo alguma coisa negativa, você vai respeitar a pessoa, vibrar pela pessoa e pacificar. E às vezes você pode até melhorar a sua pessoa com esse tipo de atitude. Ok? Então, quando a gente tem essa virtude no coração, nós temos atitudes que libertam, porque você não vai ficar pegado com ninguém, você vai estar sempre bem com as pessoas, né? Você acessa a faixa vibratória dos espíritos superiores, eles vão te ajudar nesse momento. Na verdade, quando nós estamos numa faixa de padrão vibratória, você se distancia dos bons ou se aproxima dos maus? Não é que os bons se distanciaram de você, é você que faz esse processo de ida e volta, né? Então, quando a gente está bem e procura ter uma faixa de vibração positiva, pensamentos positivos, você aproxima dos benfeitores. Quando você está mal, você se afasta deles. Eles estão sempre lá para você ajudar. E você sendo uma pessoa amável, você atrai outras pessoas. Uma pessoa te respeita, te ajuda, te colabora. Você pode perceber quando você conhece pessoas boas ou ruins, como é que é essa questão do relacionamento. Olhando para nós, o caminho que a gente pode fazer, né? Importante aqui, não dar mais valor aos bens da terra do que os do céu. Esse é um reforço importante que na passagem do Evangelho fala. Os bens da terra, eles são importantes, as questões materiais, né? Ter a questão do lar, ter a questão de viver bem, da alimentação, poder visitar, poder viajar, usufruir de tudo que hoje o planeta Terra nos dá, as conquistas que a gente tem para viver como bem material é importante, lógico que é importante, a gente precisa disso, da saúde, cuidar de tudo isso. Só que a gente não deve valorizar mais isso, mais os bens da terra, do que os do céu. Esses são efetivamente importantes. Então a gente deve dar um peso adequado a essas questões. Então nós temos lá alguém estritamente no egoísmo e orgulho, cheio de injúria e vaidade. Nós temos a lei do amor e da caridade. Qual é o processo, né? No primeiro momento, se analisando, se corrigindo, entendendo melhor os conceitos e fazendo autoanálise para nós mesmos, nós vamos iniciar um mar de atitude, de análise e tirar, por exemplo, o E da palavra de egoísmo. E assim a gente passa a abrir espaço para alguma coisa nova. Mas é um esforço que a gente tem que ter. No segundo momento, a gente vai ter um estímulo, uma vontade maior, porque a gente conseguiu ter algumas vitórias, e a gente passa por um processo melhor. A gente começa a amar a nós mesmos, a gostar mais da gente, a gostar mais do próximo, a trabalhar melhor essa questão, e a gente vai expurgando algumas coisas. É como retirar coisas ruins e colocar coisas boas. Aos poucos a gente vai fazendo isso, mas com um processo de reflexão. Né? Trabalhar essa questão, entender qual é o conceito da virtude, entender qual é o conceito do vício, e aí sim estabelecer um plano onde a gente está errando. Fazer uma auto-reflexão. Dizem que o inimigo é a melhor pessoa que nos ajuda a entender o quanto nós estamos errados. A esposa ou o marido também, porque conhece pessoalmente, a gente sabe onde a gente está pegando, onde a gente precisa melhorar. Mas a auto-reflexão nossa é muito importante. Para poder saber onde a gente pode melhorar e fazer uma coisinha de cada vez.
E depois a gente vai ter um coração um pouco melhor, mais cheio de amor, e vai estar mais apto a chegar mais próximo ao que Jesus falou, da lei de amor e caridade, que é o grande objetivo. Felizes e calmos, né? Ou seja, felizes e calmos e os que não gostam de provocar conflitos, mansos e pacíficos, no caso, né? Pois eles possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. A grande questão que é colocada aqui no final é a seguinte: estamos prontos para ir para esse planeta de regeneração, que vai ser, na verdade, o próximo estágio da Terra? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Vamos merecer estar nesse planeta, nessa nova configuração, ou ainda não? Lembrar que mansos e pacíficos é diferente de acomodados, preguiçosos e inércia. Está muito confortável na sua área de atuação. Então a gente tem que entender que ser acomodado, preguiçoso e inércia não podemos levar o atributo de ser manso e pacífico como Jesus disse. A gente tem que fazer o quê? Buscar a paz através da evolução, pelo estudo, trabalho e respeito ao próximo. Tem que trabalhar nesse sentido. Mas não trocar essas questões de conceitos aqui, né? Aí fica essa questão: estamos prontos? Merecemos? E aí, algumas passagens, algumas citações importantes, né? A violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. Então, na medida em que a gente praticar a violência, quem vai corrigir a gente um dia? A própria dor. As próprias dificuldades que nós vamos escolher é que vai corrigir essa questão da violência, onde a gente vai aprender essa questão de não ser violento. Nós temos uma situação, né, de Gandhi. A Índia era ocupada, né, vamos dizer assim, ela é uma colônia da Inglaterra. E Gandhi, sem violência, através da famosa caminhada do sal, alguma coisa assim, ele conseguiu fazer a libertação da Índia, sem derramar sangue. Houve um conflito, mas não houve guerra. Então Gandhi usou a atitude para a libertação da Índia sem violência nenhuma. E Gandhi falava, né? O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. Amor e repetição. Hoje nas empresas, a questão da violência também, a questão moral. Líderes rígidos, tipo capataz que a gente tinha lá atrás, né? Severos e violentos, não tem mais espaço nas empresas. Hoje, qualquer um que ocupa uma empresa, uma liderança, tem uma gestão sobre pessoas, o que precisa? Precisa conhecer as pessoas, partilhar com as pessoas quais as ideias, procurar fazer com que essas pessoas evoluam, porque aí eles vão te ajudar a crescer também. Então é esse tipo de líder rígido, ou seja, que tinha violento, mesmo atitudes morais também, fortes, eles não têm espaço hoje nas empresas. Jesus foi brando e pacífico no cumprimento de sua missão. É o maior exemplo que a gente tem. Então, quando Jesus fala, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Ele está no livro dos Espíritos, a questão 886. Benevolência para com todos, ou seja, bondade para com todos, o conceito da caridade. Indulgência para as imperfeições, ou seja, perdoar as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas, desculpar aqueles que nos ofendem, e não dar o dobro, né? Dar o sentido. E Emmanuel nos fala uma coisa interessante também, para fechar. Não vale trocar golpe por golpe, injúria por injúria, mal por mal, ou seja, pagar na mesma forma. O que a gente deve fazer? Convocados à edificação do reino de Deus no mundo, a começar de nós mesmos, é imprescindível saibamos suportar para renovar, sofrer para soerguer, apoiar para levantar e renunciar para possuir. São conquistas dos espíritos, conforme o Manuel trouxe. Ok? Aqui fica uma lição de casa, a gente fechando, né? Essa bibliografia que a gente utilizou de apoio, é essa reflexão. Mereceremos estar no planeta de regeneração ou não? Que é a lição que Jesus nos trouxe hoje. Ok?
Obrigado, então. Muita paz a todos.